Estamos de volta agora em Muriaé, meio-dia e 14 minutos. Olha só, vamos falar de um assunto que vem se tornando cada vez mais comum, são os crimes digitais. Pode parecer, mas a internet não é uma terra sem leis, onde é possível aplicar todo tipo de golpe sem punição. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos em nosso estúdio o delegado de Polícia Civil, Rangel Martino, que é especialista em direito penal e que tem se especializado nesse tipo de crime. Olá, doutor Rangel, seja muito bem-vindo, muito boa tarde. Só para a gente poder dar uma noção aqui, o que se caracteriza crime cibernético? Boa tarde, Éder. Bom, os crimes cibernéticos são aquelas figuras típicas que são praticadas com auxílio de dispositivo informático. Doutrinariamente falando, a gente pode entender que os crimes cibernéticos eles são tidos como crimes cibernéticos comuns, ou seja, eventualmente eles podem ser praticados através da internet, a exemplo de uma ameaça, de uma injúria, de um crime contra a honra qualquer, uma calúnia ou difamação. Ele pode ser praticado fora da rede, mas também na rede. E nós temos os crimes cibernéticos próprios ou típicos, em que a utilização da internet ela é necessária. A exemplo do crime de invasão de dispositivo informático. Ou seja, esses crimes são muito comuns aqui na região. Inclusive, nós mostramos aqui no Jornal Atividade o exemplo de pessoas que já foram alvos desse tipo de ocorrências. Confira agora na reportagem. A internet é uma ferramenta moderna que veio facilitar muito a vida de seus usuários. Porém, surgiram também os invasores virtuais, que através do lançamento de vírus em computadores, acabam provocando sérios transtornos para as pessoas. Sei lá, fico com medo, né? Pode ser que alguém tenha vendo alguma senha minha, eu uso banco às vezes no computador, né? Pode ser que alguém tenha visto alguma senha minha, invadir alguma coisa minha. Até uma dor no coração. Nesse ano, no mês de junho, um muriense foi vítima de invasão em sua rede social, sofrendo constrangimentos, quando seu Facebook começou a enviar fotos pornográficas para outros usuários. Eu não fiz nada diferente. Quando minha filha me ligou, falando para mim voltar e olhar meu Face, que estava com problema, que havia aparecido uma cena lá meio difícil, e ela não estava entendendo aquilo, e tinha certeza que não era eu, só podia ser vírus. O computador já estava com vírus, já estava travado, não conseguia mexer naquilo mais. Um especialista em informática indicou alguns cuidados que o internauta precisa adotar para se prevenir de problemas causados por vírus virtuais invasores. Ter o seu Windows numa cópia original, porque você já está eliminando a possibilidade de estar vindo algum arquivo infectado já desde a instalação. Tendo ele de forma original, você tem o direito de fazer as atualizações, as correções, que muitas vezes vão trazer melhorias, mas a maioria das vezes vão trazer correções e de segurança também. Ter antivírus, né, é um bom antivírus, e não basta ter, é preciso preocupar em atualizá-lo e programar para que ele faça varreduras pelo menos semanais. E hoje, como a gente utiliza bastante a internet, é importante que os demais aplicativos como Java, Flash, enfim, qualquer aplicativo que te dê apoio na utilização da internet, que eles também sejam atualizados, porque eles também são fontes de ataques. O profissional também aproveitou para lembrar que quando a pessoa detecta o vírus, é recomendável que ele faça uma busca pelos arquivos. E ainda ressaltou que a pessoa precisa tomar cuidado com os conteúdos que ele acessa na internet, pois nem todos são confiáveis. Primeira questão é fazer essa desinfecção, e aí é importante a questão de ter um antivírus. E também, a partir da remoção, buscar fazer as atualizações, como eu citei anteriormente, senão você vai continuar com possibilidade de ser atacado novamente. Pois é, nós vimos na reportagem o exemplo de uma pessoa que teve, no caso, a privacidade invadida na rede social, isso que, segundo ele, teria sido por um vírus. Mas invadir a privacidade de pessoas na internet, seja uma rede social, de certa forma também é crime, né? Sem dúvida. Inclusive tem se tornado uma conduta muito comum, inclusive em Muriaé, principalmente com relação aos crimes contra a honra. Então, expressões injuriosas, caluniosas, difamatórias, isso é muito comum. O interessante é que essas três modalidades de crime, né, tanto a calúnia quanto a difamação e a injúria, ela depende de manifestação da parte ofendida ou de seu representante legal. Então, é fundamental que a vítima ou quem a represente procure a delegacia de polícia, leve o fato ao conhecimento da autoridade policial
para que o procedimento possa ser devidamente instaurado. Então, a partir seja ofensa, esse tipo de coisa, ou qualquer tipo de exposição que venha prejudicar a vítima, ela deve procurar, no caso, a polícia e registrar queixa disso. Deve, porque a própria legislação impede que o delegado de polícia instaure o procedimento de ofício, na hipótese dessas 3 figuras criminosas. Entendi. A gente sabe que a questão da tecnologia, principalmente aqui no Brasil, ela vem crescendo muito nos últimos anos. Recentemente, hoje em dia, o acesso à internet hoje vem se tornando cada vez mais comum. Sem dúvida. Mas existe algum tipo de legislação específica para punir esses tipos de crimes na internet? Isso é muito interessante. Uma estatística de 2013, do segundo trimestre de 2013, dava conta de que mais de 105 milhões de brasileiros faziam uso constante da internet. Somos muitos. E seria interessante que a legislação ela também acompanhasse essa evolução. E a verdade é que isso não aconteceu, né? A exceção de uma pequena alteração no ano de 2012, através da Lei 2.737, que criou o crime de invasão de dispositivo informático e uma outra figura delituosa, que é de interrupção de serviço telemático, a exceção dessa lei, que é bem isolada, nós continuamos trabalhando com um Código Penal que, com pouquíssimas e pontuais alterações, tem a sua redação quase que original de 1940. Então, trabalhamos ainda com uma legislação já, de certa forma, ultrapassada, vetusta, e ainda não houve uma preocupação do legislador federal em se criar leis específicas para esse tipo para o combate ao cybercrime. Fica fácil concluir, então, que já é mais do que necessária a criação de uma legislação específica. Sem dúvida. Os crimes mais comuns, todos eles já estão prescritos no Código Penal. Então, quando nós temos a figura de um crime de ameaça, por exemplo, ou um furto mediante fraude, ou um constrangimento ilegal, calúnia, difamação, injúria praticados pela rede, a polícia investigativa acaba lançando mão de dispositivos que já existiam no Código Penal de 1940, mas não há nada específico, não há prescrição que, por exemplo, agrave especialmente a pena pelo fato do delito ter sido praticado, entre aspas, na clandestinidade que a internet algumas vezes oferece. Por falar nisso, em outras oportunidades, eu tive a oportunidade de acompanhar também algumas palestras do Dr. Rangel falando sobre o tema. Alguns crimes chegaram a ser solucionados, aliás, algumas pessoas chegaram a ser presas mediante a exposição indevida na internet, né? Fala pra gente sobre esse assunto. Isso é interessante porque muitas pessoas, assim, com a intenção criminosa, com o desígnio criminoso, ele acreditando no anonimato ou de alguma forma, assim, muito expostos na rede social, eles acabaram oferecendo as provas que a própria polícia judiciária perseguia. Então, muitas pessoas acabam fazendo postagens na rede social, Facebook, por exemplo, ostentando armas de grosso calibre, substâncias entorpecentes. Isso acabou facilitando, de alguma forma, muitas das nossas investigações. De posse dessas informações, nós pleiteamos ao juízo criminal aqui da comarca de Muriaé pelos mandados de busca domiciliar e em muitas dessas operações nós tivemos êxito, com o indiciamento dessas pessoas por posse ilegal de arma de fogo e muitas delas por associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas. Ou seja, de certa forma, anonimato não existe na internet. É interessante a gente mencionar isso porque todas as vezes que um usuário se vale da internet para acessar um website ou para a própria caixa de e-mail, a cada clique, a cada manifestação na internet, isso de alguma forma deixa um rastro, né? Existe um código, um serial, que é o IP, é o Internet Protocol, que a polícia investigativa consegue ter acesso a esse IP. E com base a esse número que traz ali os registros de data, hora, minuto e localização, a gente pode chegar sim ao computador de onde emanou essa mensagem ali com fundo criminoso e concluir o inquérito, como muitas vezes a gente consegue concluir, com o indiciamento do responsável. Okay. Portanto, então, todo cuidado é pouco na hora de usar a internet. Doutor Rangel, já que estamos falando aqui sobre esses cuidados, então, para encerrar a entrevista, quais seriam as dicas, então, para que os usuários aí que navegam, que estão na rede aí, tenham menos possibilidade de serem vítimas de golpes? A palavra de ordem é a prevenção.
A palavra de ordem é prevenção porque, às vezes, por desconhecimento, inabilidade do usuário, ele acaba se superexpondo na internet. Então é importante que ele saiba, por exemplo, que ele não deve usar uma senha muito vulnerável, cópia de número de telefone, por exemplo. Ele não deve abrir todo e qualquer e-mail que ele recebe. É importante que ele tenha conhecimento que órgãos públicos, sejam eles da esfera estadual, municipal ou federal, eles não se comunicam com a população através de e-mail. Então, dificilmente, quer dizer, você jamais receberá o e-mail do INSS, da Receita Estadual, da Receita Federal, para qualquer tipo de comunicado. Ali certamente há uma mensagem maliciosa, que pode, inclusive, copiar os seus dados. A mesma coisa com relação a mensagens de bancos, né? Que eles não se comunicam através de e-mail com os seus correntistas. Então, é importante ter essa percepção. E, quando eu falo em prevenção, me preocupo muito também com a questão da rede social. Há uma superexposição na rede social. E essa superexposição pode ser ali, né, a ponta do novelo em que o criminoso ali vai começar a puxar para poder praticar o delito. Então, assim, a palavra de ordem é a prevenção. Só para a gente poder reforçar, então, quem se sentir lesado de algum tipo de crime virtual pode estar entrando em contato com a Polícia Civil. Exatamente. Ele pode procurar a delegacia, a sede da regional, no Safira, ou então a 31ª Delegacia de Polícia, que atende a região central, o bairro da Barra, que fica no recinto do Parque de Exposições, de frente ao Sindicato Rural. Doutor Rangel, muito obrigado pela sua participação aqui no JA, foi um prazer recebê-lo. Prazer todo meu, sempre às ordens.